Nós estávamos fazendo um propósito na segunda-feira, no mês de dezembro. Sabe quem é que lembra do propósito de segunda-feira aí? Né? Poucos vêm. É bom vir, galera. Ainda mais que você tem que ter uma vida financeira abençoada, você precisa de dinheiro. Você tem que aprender a conquistar as coisas com Deus. E nós estávamos fazendo o processo da transformação, por assim dizer. Era o melhor de Deus é para você. E quando eu fui estudar João capítulo 2, Deus falou algo muito forte. Ele me mostrou um processo de transformação. Porque o primeiro milagre de Jesus foi qual? Transformar a água em vinho. E aí eu vi que tudo aquilo é um processo. Tudo aquilo é um processo. Você vai ler João 2, é um processo. Não é uma coisa que é feita do nada. Você está entendendo? Tem gente que é meio besta e não entende isso. Que o negócio ele não é da noite por dia. Tem processo para fazer. Tem uns que são rápidos e outros que são mais longos. Sim ou não? Você já fez um processo seletivo? Quem é que já participou do processo seletivo? Tem um processo seletivo que tem, sei lá, 5, 6, 7 fases. É que nem campeonato de futebol. Já começa o jogo na final? Não, começa na fase de grupo. Depois tem a oitava, quarta, semi e aí a final. Você está entendendo? É um processo. E aí, claro, Deus tinha falado comigo processo de transformação. Só que eu pensei assim, transformação é muito clichê, né? Vamos se transformar. Que negócio. Não, vamos fazer a coisa diferente. Deus, o que eu vou fazer? O que o senhor quer falar? O que o senhor quer fazer? E aí eu comecei até a assistir as lives do pastor Márcio. E ele começou a falar sobre a gente mudar e tal. E eu entendi, reagir. Nós precisamos reagir. Você sabe que, por exemplo, como eu dei o exemplo para você, uma pessoa que recebe um tapa, muitas vezes automático ela já vai reagir na agressão. Sim ou não? A mesma coisa tem que acontecer com a gente. Quando nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que reagir a ela. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Você recebe o entendimento da Bíblia, você recebe o entendimento da vida de Deus, você tem que reagir através daquilo que você ouviu. Deus espera, é como se fosse aquele aparelho desfibrilador, você conhece? Aquele quando a pessoa, o coração dela para, aí os médicos vão tentar reanimar. O que eles fazem? Pegam o desfibrilador, ligam em tal voltagem tal, para não machucar, sim, para dar uma carga, né? Para aquilo venha a fazer o coração reagir de novo. Então, existe a reação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos reagir à palavra de Deus. E aí, João capítulo 2, nós vamos começar o processo da reação. Vão ser 4 passos, vão ser 4 dias que eu vou fazer isso. No meio desses dias vai ter um dia que a gente vai até na sede, mas eu não vou parar o propósito. Né? O dia que a gente for na sede não vai ser o propósito, vai ser o que for lá com o pastor Daniel, mas depois a gente vai voltar no processo. Diga glória a Deus. Amém, galera? Vocês estão bem mesmo? Se você não está muito bem, Jesus quer ajudar você, quer cuidar de você, tá bom? João capítulo 2, vamos começar no versículo 1. João 2:1 diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Então dá para entender que a mãe de Jesus era a principal convidada. Dá para entender e parece que ela está meio metida na festa, ajudando com alguma coisa, enfim. Ela era, por assim dizer, a mandante do convite. E aí o versículo 2 diz assim, ó: E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Né? Aqui dá para entender mais ou menos que Jesus e os discípulos foram de tabela. Como se chegasse lá para Maria: Maria, hoje é dia da festa. Ah, mas eu estou com meu filho e os amigos dele. E aí dissesse: se leva junto. E a decisão mais acertada é quando a gente quer viver com Deus, galera. Eu posso querer tentar viver sozinho. Eu posso querer tentar viver sem os propósitos de Deus para mim. Porém, isso vai gerar uma consequência. Uma hora, o que aconteceu nessa festa vai acontecer. E se você não tiver Jesus com você, se você não tiver uma vida séria com Deus, se você não andar na palavra, você vai ficar na pior. Diz assim, ó, versículo de número 3. E faltando o quê? O vinho. Faltou o quê? O vinho. E o vinho, naquele tempo bíblico, era a bebida principal, para se dizer. Depois da água, o vinho. Não é o vinho aquele que hoje em dia se comercializa, né?
Não é o vinho alcoolizado, fermentado, enfim. É um vinho extraído direto da uva. Já tomou aquele suco de uva integral? Já tomou. Ele é forte pra caramba, mas é muito bom. Porque ele vem com digamos assim, o puro da uva. Você está entendendo? Então esse aqui é o vinho que está falando. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E aí Jesus fala para ela assim, ó, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado o quê? Então para um pouquinho, vamos entender. Até parece que Jesus é meio estúpido com ela, mas na verdade não. Jesus aqui, na hora que a Maria fala com Jesus, ela não está falando com Jesus, o filho da Maria. Ela está falando com Jesus, o filho de quem? De Deus. Você está entendendo isso aqui? Por isso que ele responde assim, ó, mulher, que tenho eu? Quer dizer, quem tem que me ordenar alguma coisa é quem? É Deus. Você está entendendo? Traz para mim aquele negócio que eu preparei lá, que a gente preparou, por favor. Faltou o vinho. E você sabe que o início do processo da reação é quando começa a faltar alguma coisa. Esse aqui é o nosso primeiro passo do processo. Quando falta alguma coisa. Quando você começa a sentir falta de algo. Entrega para cada um, por favor. Vocês gostam de bolacha? Sim? Bom, pode ficar tranquilo, não tem cebola. Só pega. Pode pegar aí. Isso. Só pega. Não comenta nada, não mostra para ninguém, só pega. Por favor. Não é experimento, tá? Não sei se você está com fome ou não. Depois qualquer coisa a gente edita o áudio, tá? Vou tirar essa parte. Viu, galera? Quando eu fizer o canal no YouTube, tá? Eu vou lançar para vocês nos ajudar a divulgar, tá? A gente vai ser uma espécie de laboratório. Se der certo aqui, esse negócio vai pro estado, de repente até pro país. Deus é bom, né? Todo mundo recebeu aí? Faltou lá. Isso. Todo mundo recebe. Tá bom. Recebeu? Dá uma mordida pra mim, por favor. Não em mim, dá uma mordida no negócio, né? Vou morder. Morde, quiser comer inteiro, sei lá. Tem uns que são meio bocão. Vocês já tinham comido bolacha na vida, né? Tá. Pergunta. Tá faltando alguma coisa? E o recheio não é a melhor parte? Sai fora, irmão. Corta essa parte da pregação. Desviado. Ou, na maioria, o recheio é a melhor parte, sim ou não? Não vou nem falar quem está discordando de mim. Tá faltando uma parte, não tá? E aí que é interessante, porque Jesus, ele detecta, ou recebe a informação de que está faltando alguma coisa. E aí, você percebe que quando falta o vinho, o que Maria faz? Ela fala com quem? Você viu que houve uma falta, e aquela falta fez a Maria reagir a quem? Com quem que ela falou? Com Jesus. Você está entendendo? Então, o início do processo de reagir é quando eu começo a sentir uma falta. Eu até marquei e escrevi aqui para mim, para ler para você, ó. Quando há falta de qualquer coisa, pode ser o Senhor nos indicando que devemos virar a chave, mudar. Você sabe que eu creio, eu acho que eu não estou sozinho nesse barco. Mas você deve sentir que uma falta de oração, de tempo de orar. Que falta você orar um pouco mais. Você quem é que sente isso? Você deve sentir que falta um pouco mais de Bíblia na sua vida. Quem é que sente isso? Seja sincero. Você deve sentir que falta você vir um pouco mais na igreja. Quem é que sente isso? Você está vendo que o início
do processo já começou em você? Deus quer que você venha reagir a essa falta. Deus, Ele quer que você, de uma vez, tenha uma reação, esboce alguma coisa na falta que você está sentindo. Quem está entendendo o que eu estou pregando? E nessa falta, muitas vezes, a gente não percebe que é Deus nos chamando para a mudança, para a virada de chave, como assim se fala. Para você não sentir mais a falta e suprir ela. Você orar mais, você vir mais na igreja, você ler mais a Bíblia, você ser mais de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, galera? Muitas vezes a falta que você sente, eu não estou dizendo falta de dinheiro, tá? Ou falta de uma pessoa na sua vida. Eu estou dizendo faltas espirituais. Você sente que nem diz aquele louvor, né? Sinto minhas forças indo embora. A força de andar pela fé. Você sente que você está desanimado para as coisas de Deus. Você está sentindo falta de se envolver com Deus. Isso é o próprio Deus chamando você para que agora você comece a reagir na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. Quem está entendendo isso aqui? Vamos para João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos lá. João 15. João capítulo 15. Muitos levantaram a mão aqui quando eu perguntei se tinha falta. Se você tem falta, é porque Deus Ele quer que você comece a mudar. Quando a gente sente falta de alguma coisa na parte espiritual, nós temos que entender que é Deus querendo que a gente se envolva mais, querendo que a gente ore mais, medite na palavra. Eu não sei se você já sentiu uma curiosidade mesmo pela Bíblia. Eu quero conhecer tal coisa da Bíblia. Isso é Deus. Só que muitas vezes a gente está até negando entrando num estado de negação. Até eu preguei isso ontem. Muitas vezes a gente diz que quando Deus quer falar com a gente, ou quando Deus fala uma coisa com a gente diz assim, é coisa da nossa... E não é, galera. A gente tem que deixar de ser meio tapado. Nem fala o pastor Michael, idiota, retardado. É verdade. Para poder começar a viver as coisas com Deus. João 15, versículo 1. Todo mundo achou? João 15, versículo 1. Diz assim, eu sou a videira, o quê? Verdadeira, quer dizer que tem uma falsa. E o meu pai é o lavrador, é aquele que cuida. Toda vara em mim que não dá fruto, o que Deus faz? Ele tira. Ele tira por quê? Porque o que você vai fazer uma coisa que está sendo inútil? Vamos supor que tu compra um aparelho, sei lá, qualquer coisa. E aí você usa um pouco, aí daqui a pouco ele para e não funciona mais. Aí você leva para consertar e não tem conserto. O que você vai fazer com esse negócio? Vai jogar fora, na teoria, para fazer. Tem gente que gosta de acumular coisa. Mas você tem que pôr fora. É inútil. E é tipo isso que Deus faz. Não é que Deus pega e tira as pessoas da igreja. É que tem pessoa que ela não quer dar nada para quem? Para Deus. Ela não está interessada. Ela está na igreja, ela participa de culto e tal. Só que ela não quer viver a palavra. Deus não quer primeiro dar milagre para a gente. Ele quer primeiro que eu dê frutos para Ele. Você está entendendo? Os milagres são consequência de vida com Deus. Quando eu tenho vida com Deus e uma vida séria, frutos vão aparecer. E esses frutos, primeiramente, quem vai desfrutar são Deus. Ele vai ter que se alegrar com a minha vida. Depois outras pessoas, depois outras coisas vão acontecer. Você está entendendo? Então a pessoa que ela não se envolve com Deus o suficiente, ou ela não quer se envolver com Deus, o próprio Deus vai pegar e vai tirar. Muitas vezes a pessoa que não se envolve com Deus fica criticando as coisas de Deus. Sim ou não? Critica dízimo, oferta, critica o jeito que é os jovens da igreja, critica como é que é o pastor, critica o obreiro. Você já viu esse tipo de pessoa aí na igreja?
Acontece, tem um monte de gente assim. A gente acha que não, mas tem um monte. E diz assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, tira. E olha o que ele diz agora, presta atenção. E limpa toda aquela que o quê? Dá fruto. E olha por que ele limpa, ó, para que dê o quê? Sabe o que Deus faz quando a gente frutifica? Ele vem e limpa a gente. Ele deixa a gente zerado. Sabe o que Deus faz a gente sentir? Falta. Por isso que quando você sentir falta de alguma coisa na sua vida, não culpe o diabo nem qualquer outra pessoa. Que pode ser quem fazendo isso? Quem que eu estou explicando para você? Deus. Pode ser Deus fazendo isso com você. Fazendo você sentir falta de Bíblia, fazendo você sentir falta de culto, de oração, das coisas espirituais. Por quê? Porque você já deu frutos, só que agora precisa de novos. Quem está entendendo isso? Amém, galera? Falta não é o diabo foi lá e me roubou. Roubou meu tempo de Bíblia. Nem existe, não tem como isso. Roubou meu tempo de oração. Ele roubou o tempo que eu escuto louvor. O diabo botou umas músicas do mundo no meu celular. Vai fora com essa, irmão. O diabo gastou o meu dinheiro no cartão de crédito. O máximo que ele fez foi manifestar em você para você gastar. Quem gastou foi você, que foi o bocó. Quem está entendendo? Deus vem, limpa a gente. E aí Jesus fala, como é que Deus limpa? Versículo 3. Vocês já estão limpos pela o quê? Palavra que eu vos tenho. Quer dizer, Jesus está falando assim, ó, vocês já estão limpos no momento que vocês receberam a minha palavra. No momento que você está começando a escutar isso. A pessoa que for escutar também depois na internet vai com a mesma coisa. Quando você está escutando essa mensagem agora Deus está dizendo assim, ó, você precisa reagir, porque no momento agora eu estou limpando tudo. Eu estou te limpando, eu estou te deixando zero bala. Para você começar tudo do zero. Você alcançar coisa nova. Eu quero que você sinta falta, para que agora você supra essa falta. Quem está entendendo? Deus quer que eu sinta falta para que eu vá suprir. Diga a glória a Deus. E Ele tem um ajudador ainda. É o Espírito Santo que nos ajuda e diz assim, ó, você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ir mais no culto. Quem que já ouviu essa voz, a voz do Espírito Santo? Coração assim, falando assim, ó, vai no culto hoje. Ah, mas eu tô cansado. Tem trabalho para fazer. Tô com dor de cabeça. Tô com dor nos pés. Tô com dor na unha. Aí o Espírito Santo fala, vai no culto hoje. Ah, mas eu tô, sei lá. Tem que tomar banho para ir, não tô afim. A gente bota muita desculpa e não tá entendendo que enquanto tiver falta, eu não vou ter as coisas que Deus tem para mim. Eu não vou viver coisas novas que eu quero. Todo mundo aqui deseja ter uma vida perfeita com Deus. Eu não sei se você deseja isso. Eu desejo muito. Eu queria que a minha vida com Deus fosse perfeita. Que eu tivesse... eu fico imaginando como é que deveria ser, como é que poderia ser se existisse um medidor de vida espiritual. Nesse medidor tivesse ali oração, igreja, jejum, Bíblia. Essas 4 coisas, por exemplo. Eu queria que todos esses espaços estivessem cheios. Mas muitas vezes Deus não deixa encher, porque se a gente encher, a gente vai ficar relaxado. Quem está entendendo? Quem sabe o teu ano de 2020 foi muito relaxado. Quem sabe você está sentindo que o teu 2021 começou relaxado. Porcalhão espiritualmente falando. Você está sentindo isso. Você está sentindo falta. Você não está se sentindo realizado. Então você tem que realizar. Por isso que eu falei para você, você não tem que esperar nada de 2021. Tem que esperar de quem? Você mesmo. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que... Alguém vai ler a Bíblia por você? Não adianta, Ed, vai lá e lê a Bíblia para mim, depois a minha cabeça vai ficar cheia de entendimento bíblico. Funciona assim? Não, nunca vai funcionar. Deus não quer que funcione assim. Débora, vai lá, assiste a live do Pastor Márcio para mim, e depois eu vou me sentir cheio de Deus. Não vai dar certo, galera. Nunca vai ser assim. Deus não quer. Deus quer que eu frutifique.
Deus quer que eu, através da vida que eu tenho aqui na terra, venha suprir essa falta que o próprio Deus está fazendo eu sentir. Diga glória a Deus. A gente pensa que Deus... Não é que Deus é mau, não é isso. Não é que Deus é mau. Mas é que Deus ele é ardiloso, ele é inteligente. Ele sabe que o ser humano é um bicho brabo. A gente é que nem o Cid. Conhece o Cid? Da Era do Gelo? Né? Relaxado. Mais lento. Diga glória a Deus. Ah, eu não sou o Cid. Então você é o... Esqueci o nome dos outros. Amém, galera? Tem que suprir essa falta. Você está sentindo falta de alguma coisa? Falando na parte de Deus. Não estou falando na sua área financeira, espiritual, sentimental. Não, estou falando na vida espiritual. Você está sentindo? Então está na hora de você reagir. Deus quer que você reaja. Deus quer que você comece a fazer as coisas diferentes. Deus quer que você comece a ler a Bíblia. Você comece a ler livros. Eu vou começar daqui a alguns dias, eu estou preparando isso. Eu já estou conversando com a equipe. Eu vou começar a oficina da reação daqui a alguns dias. Não sei se eu vou pegar um outro horário de dia, de culto. Sei lá. Vai ser a oficina da reação. Só para quem quer mesmo mudar a vida espiritual, a sua vida com Deus em 2021. Vai ter livro, vai ter estudo, vai ter coisa forte para se encher de Deus, galera. Amém? Vamos para Marcos, capítulo 10. Vamos para o personagem que eu mais gosto na Bíblia. A maioria já sabe qual é. Eu prego pra caramba aqui. Marcos 10. É um novo entendimento que Deus me deu. Eu já perdi as contas de quantas vezes Deus falou comigo através dessa passagem aqui. Marcos 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Diz assim, ó. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. O que ele falou? Bom mestre, que farei para herdar o quê? Então você vê que esse cara ele já chega sentindo o quê? Ele está sentindo o quê? Falta. Se ele tivesse certeza, se ele tivesse cheio, ele faria essa pergunta? Não. Mas ele chega já demonstrando uma falta. Mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele vai entender que ele está com essa falta e ele vai desvendar para frente. Quer ver? Ó? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Né? Jesus fala isso aqui porque ele está como homem na terra. A glória de Deus. 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde o quê? Jesus responde ele. Ele fala, o que eu vou fazer para ele dar vida eterna? Aí dá meio que um corte, dá uma lição. Ele diz assim, ó, tu sabes os mandamentos. Ele cita os mandamentos, os principais, né? E o rapaz diz assim, ó, eu vivo isso, eu pratico isso desde que eu era muito jovem. Né? O judeu, esses dias eu estava pesquisando, o judeu, eu não me lembro agora as idades certas, mas parece que é a moça com 12 anos e o rapaz com 13, né, na cultura dos judeus. Eles já vão na sinagoga nos sábados para ler e para até mesmo falar do Torá. O Torá que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Alguém já leu esses livros da Bíblia? Eu vou ser sincero, eu nunca consegui ler todo o Levítico, Números e Deuteronômio. Porque tem muita lei. E eles têm que ler exatamente essas partes.
de ler e entender elas. Não dá para só ler, eles têm que saber o que eles estão falando. Amém? Vocês estão entendendo? Ele diz assim, eu sei isso aí, ó. E aí Jesus, ele vai detectar o que está faltando. Jesus é tudo, ele sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Jesus olhando para ele, versículo 21, olhando para ele, o amor, ele disse, falta-te o quê? Ele fala, e realmente, está faltando uma coisa. Você está sentindo falta, eu entendi, e está faltando uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? E vem e... Quando Jesus, ele detecta o que está faltando, ele dá uma palavra, ele dá uma explicação, um entendimento, uma coisa que ele tem que praticar. E aí o jovem, ele ouve aquilo, e aí o versículo de número 22 vai dizer, ó, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque o quê? Possuía muitas propriedades. Ele escuta aquilo, e aquilo é algo até pesado para ele. Porque Jesus mexe exatamente no que precisava ser alterado. Ele sentiu uma falta. E olha só que interessante. Para suprir aquela falta que ele tinha, ele teria que perder uma coisa da vida natural para receber na vida Você está entendendo? Para que a vida dele com Deus fosse perfeita, ele precisaria renunciar a alguma coisa da sua vida natural. Eu escrevi isso aqui, eu quero que você entenda bem, ó. Muitos têm rejeitado renunciar para mudar. Não têm entendido que para mudar sua vida e ser realizado, precisa renunciar até o passado e até mesmo aquilo que tem e que ainda acha ser bom. Jesus, o próprio Deus, como eu expliquei para você, faz eu ter essa falta, sentir isso. E aí a explicação de Jesus é a seguinte para nós, você vai perder no lado natural, mas você vai receber no lado espiritual. Você perde e renuncia alguma coisa da terra para receber uma coisa que é da onde? Do céu. O rapaz reage à palavra dele? Reage. Mas de uma maneira positiva? Não. Ele escuta, fica contrariado. Você já ficou contrariado com alguma coisa? Você fica até brabo. Você não esperava alguém te contrariar, alguém te contraria, você fica brabo. Porque quando a gente acha que está certo, é difícil ouvir uma coisa contrária à sua opinião. Ele fica contrariado, daqui a pouco aparece tristeza. E aí se revela o sentimento da falta. Quando nós sentimos falta, nos sentimos triste. Quando você sente falta, você sente triste. Está aí algo que você tem que entender. Se está triste, se está cabisbaixo, está faltando. Então você tem que reagir. Diga a glória a Deus. Você sente falta de alguma coisa? Então, essa tristeza está vindo dessa falta. Uma pessoa depressiva, um exemplo. Uma pessoa depressiva, ela é depressiva porque falta, por exemplo, atenção para ela. Um carinho. Ela não recebeu uma dedicação, às vezes, do pai ou da mãe. E aquela falta de amor, por exemplo, vai gerar uma tristeza a ponto de tornar uma depressão. Você está entendendo? O depressivo é o que ele tem falta. Que ele lembra do passado até. Pensa, poxa, minha mãe e meu pai não fizeram tal coisa por mim. Fulano, Beltrano, nunca me deram atenção. Galera, a gente precisa reagir. Precisa mudar. A gente tem que ser melhor. Eu falava ontem nos cultos, e eu entendo muito isso, que Deus, ele deu a datação, os números para nós, para nos mostrar que tem como a gente avançar e tem como a gente retroceder. Você está entendendo? E avançar de uma maneira infinita. Porque a contagem numérica, ela termina? Sim ou não?
Não, ela é infinita. Tem até o símbolo do infinito, né? Você está entendendo? Está aí a matemática no culto. Aí, ó. Deus, ele usa as coisas simples que a gente já sabe, até dos estudos, para nos fazer entender. Tem gente que fica no zero, porque não reage, porque não supre aquela falta, porque não supre aquelas coisas que estão faltando na sua vida com Deus. Vamos mudar isso, galera. Vamos reagir. Bota um objetivo diante de Deus. Faça metas, escreva num papel. Não faça só o projeto de vida. Faz um quadro na tua casa. Um papel, algo que tu sempre vai ver. Ponha dentro do seu coração. Faça sua mente entender. Eu preciso avançar. Eu preciso de tal coisa com Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso ler um livro. Eu te pergunto o que você fez. Hoje é dia 9. O pastor Márcio até fez essa pergunta na live. Acho que foi essa madrugada agora. Então, ele até comentou, já é dia 8. O que você fez esses 8 dias de janeiro de 2021? Você já começou a ler um livro, por exemplo? Você já começou a meditar na palavra, botar um propósito de meditação na palavra? Já começou a ter propósito para orar? Não, eu fiz meu projeto de vida. E seja o que Deus quiser. Então não vai querer nada. Deus, como é que Deus vai fazer alguma coisa pela gente ou em nós, nos abençoar? Porque a gente pede muita bênção. Sim ou não? Para pedir a gente é esperto, para pedir a gente é inteligente. Para pedir é bom. Jesus gosta que a gente peça. Mas Ele também gosta que a gente reaja numa vida com Ele. A gente faça alguma coisa. Por exemplo, até aquela pessoa que quer fazer a obra. Para fazer a obra, você tem que ser uma pessoa, tem que entender, você tem que ser uma pessoa que reage espiritualmente, que está viva, que o coração está pulsando com a palavra, com a oração, com o envolvimento na obra de Deus. De repente, estou pregando para você, você está entendendo, eu tenho que vir mais no culto. Não dá para vir só no sábado ou no domingo. Entenda isso. Quanto mais o tempo vai passando aqui na terra, mais na igreja você tem que vir. Mais na Bíblia você tem que ler. Passa o ano, entra ano, vem os mesmos dias na igreja. Nunca veio num culto de segunda, por exemplo, orar por vida financeira. Se veio só quando precisava. Aí não adianta. Nunca veio no culto de sexta. Não, que sexta expulsa demônio. Eu não tenho demônio. Tá, mano, não tem gente na tua casa que é meio endemoniada ainda? Na terra não existe ninguém que é endemoniado. Você já é liberto, você tem que até aprender a orar pelos outros, galera. Diga a glória a Deus. Você está entendendo? Você faz a obra de Deus, você tem a sua escala, é bom ter escala, é bom você vir no dia que você foi convocado, você mesmo disse, eu vou vir nesse dia, mas é melhor ainda quando você vai além. Você diz assim, você chega para o pastor, pode contar comigo mais um dia da semana. Eu vou vir nesse dia também. Nem que você chegue 7h29, nem que você chegue 14h59, nem que você chegue 8h59 no culto. Mas você vem, pelo menos, para ajudar. Você vem para estar aqui. Você vem para servir, para fazer o que quer. Diga a glória a Deus. Quem está entendendo, galera? É tempo de reagir. O início da reação tem que se dar quando a gente sente falta. E enquanto eu preguei essa palavra para você, você sentiu falta de alguma coisa. Você já está entendendo essa falta que eu estou sentindo. Está até me deixando triste. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que encher. Eu tenho que transbordar isso aqui. Diga a glória a Deus. Assim como é ruim você comer uma coisa que está incompleta, assim o nosso Deus também não gosta da a gente incompleto. Diga a glória a Deus. Amém, galera? Quem entendeu a palavra aí? Amém. Vamos ficar de pé, vamos buscar Deus um pouquinho.